No final dos anos 1800, a invenção do telefone foi apresentada ao mundo. No início, as pessoas ficaram hesitantes em relação à nova tecnologia, mas apenas 2 séculos depois, muitos de nós não conseguimos imaginar nossas vidas sem nossos telefones. Em investigações de pessoas desaparecidas, os telefones celulares podem fornecer aos investigadores uma grande quantidade de evidências, e às vezes, a única coisa que as pessoas deixam para trás é uma ligação telefônica. Número 20. Angela Hammond, de 20 anos, de Clinton, Missouri, era descrita como uma jovem simpática, extrovertida e popular na cidade. Em 1991, o namorado de Angela, Rob Schaefer, se ajoelhou e fez a pergunta que muitos sonham em ouvir. Você quer se casar comigo? Angela, é claro, disse sim, e eles começaram a planejar o dia de conto de fadas deles. Angela conciliava muitas coisas em sua vida. Durante o dia, ela trabalhava em um banco local, e à noite fazia aulas na Universidade Estadual do Centro do Missouri. Mas havia mais uma coisa que ela precisaria conciliar. Pouco antes de ficar noiva, ela descobriu que estava grávida. Os Hammonds receberam essa boa notícia com alegria e, em abril daquele ano, já estavam se preparando para a chegada do bebê. No dia 4 de maio de 1991. Angela e Rob participaram de um churrasco na casa dos Hammond, e logo depois, Rob foi deixado em casa porque precisava cuidar dos irmãos. Rob disse à sua noiva que haveria mais tarde, sem saber que aquele seria o último momento deles juntos. Depois de deixar Rob em casa, Angela passou a noite com sua amiga. Por volta das 23h15, ela já estava sozinha e decidiu dirigir até um telefone público a poucos quarteirões da casa de Rob. Ao telefone, Angela disse a ele que estava muito cansada para se encontrar com ele e que queria ir para casa tomar um banho. Enquanto a conversa continuava, ela começou a notar uma caminhonete Ford verde estranha circulando o quarteirão do telefone público. Depois de vários minutos, a caminhonete parou e um homem desceu. Rob mais tarde contou aos detetives que ela parecia muito nervosa ao telefone, contando exatamente o que estava acontecendo. Rob também ouviu sua noiva perguntando ao homem desconhecido se ele precisava usar o telefone, mas ele recusou. Segundos depois, a conversa deles foi interrompida pelos gritos de Angela e pelo homem desconhecido dizendo a ela: "Eu nem precisava usar o telefone afinal." Em tempo real, Rob ouviu sua noiva gritando por socorro enquanto o som de uma luta ecoava pelo local. Como sua casa ficava tão perto do telefone público, ele imediatamente correu para sua caminhonete e começou a dirigir. Segundo relatos, quando Rob chegou ao local, ele viu a caminhonete Ford verde com um adesivo de mural fugindo do local. Ele tentou perseguir a caminhonete, mas em pânico, acidentalmente engatou a marcha ré, danificando os componentes. Rob disse à polícia que seguiu a caminhonete pelo maior tempo possível, mas seu carro começou a apresentar problemas aos poucos. Em menos de 1 hora, a Patrulha Rodoviária Estadual do Missouri foi enviada para o centro de Clinton, com muitos outros policiais percorrendo as estradas na tentativa de encontrar a caminhonete. Rob só conseguia se lembrar de XY da placa da caminhonete, o que não deu muitos indícios para os policiais trabalharem. A história de Rob parecia inacreditável. Isso só mudou quando 2 testemunhas apareceram para corroborar a história do homem desconhecido em uma caminhonete verde. Rob nunca foi apontado como suspeito e não é considerado suspeito no desaparecimento de Angela. O programa de TV Mistérios Não Resolvidos exibiu um segmento sobre o desaparecimento de Angela, trazendo uma nova atenção pública para o caso dela. Mas apesar dos muitos programas de TV e artigos, o caso dela continua sem solução. Alguns postulam que Kenneth McDuff, um conhecido serial killer do Texas, está de alguma forma envolvido, mas nunca houve qualquer evidência que ligasse os dois. Em 2021, os investigadores compartilharam algumas novas informações, afirmando que agora acreditam que Angela foi confundida com outra pessoa. Em 4 de abril de 1991, outra mulher chamada Angela, cujo pai havia se tornado informante, recebeu um bilhete ameaçador. A polícia agora está pedindo que qualquer pessoa com informações se manifeste. Angela Marie Hammond é descrita como uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, com cerca de 1,50 m a 1,52 m de altura e pesando entre 54 a 63 quilos. Ela tem uma cicatriz no lábio superior e usa lentes de contato. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Clinton pelo telefone 660-885-2679, mencionando o número do caso 910488. Número 19. A vida de Diane Alga, de 40 anos, estava difícil em meados dos anos 90. No entanto, apesar de tudo, ela manteve seu comportamento positivo e confiante. Nascida em Nova York, Diane mudou-se para Odessa, Flórida, nos anos 80, para ficar mais perto da família. Na década de 1980, Diane foi diagnosticada com transtorno bipolar e recebeu medicação. Por alguns anos, as coisas pareciam estar estáveis. Então, em 1991, seu marido, Frederick, se divorciou dela e ficou com a guarda dos 3 filhos. Isso só piorou a saúde mental de Diane, e sua família percebeu a piora. Em meados da década de 1990, ela começou a andar com más companhias e já tinha uma ficha criminal por pequenos delitos.
A família de Diane fez tudo o que pôde para ajudá-la, incluindo interná-la sob a Lei Baker da Flórida. Em abril de 1998, ela já havia sido submetida a 32 internações pela Lei Baker. Sua alta mais recente foi em abril de 1998, uma decisão que sua família mais tarde criticaria, pois não acreditavam que ela estava pronta. O dia 10 de abril de 1998 começou como qualquer outro dia para os Augs. Diane havia se mudado recentemente para a casa de sua irmã Deborah após receber alta do hospital. Por volta das 11h, Deborah saiu para uma consulta médica e, quando voltou, sua irmã não estava mais lá. Deborah imediatamente ligou para a família e tentou desesperadamente localizar Diane. Quando essas tentativas falharam, eles relataram o desaparecimento dela ao departamento do xerife do condado de Pasco e a investigação começou. Testemunhas se apresentaram afirmando ter visto Diane caminhando pela US 19, perto da New York Avenue, em Hudson, Flórida. Então, alguns dias depois do desaparecimento, a mãe de Diane recebeu uma ligação preocupante. Ninguém estava em casa no momento em que a ligação foi feita, então ela caiu na caixa postal. Quando a senhora Algette ouviu a mensagem, ela reconheceu uma voz feminina que identificou como sendo de Diane, dizendo: "Socorro, socorro, me deixa sair." Antes que outra voz pudesse ser ouvida dizendo: "Ei, me dá isso." Antes da ligação terminar, ela também afirmou ter ouvido uma briga. O identificador de chamadas indicou que a ligação foi feita de Starlight, Odessa, mas o local exato não pode ser confirmado. No dia 15 de abril, um dedo decepado com a unha pintada de vermelho foi encontrado na beira da rodovia US 19, perto da Avenida Nova York. Junto com isso, roupas foram encontradas dobradas cuidadosamente dentro de uma sacola no freezer externo de uma loja de conveniência. Os investigadores acreditam que esses itens pertenciam a Diane. Em 2000, mais pertences dela foram encontrados em um saco Ziploc em Pasco, Flórida. Apenas uma pessoa teve o nome ligado ao caso de Diane, e o caso agora está sem solução. Dicas continuam chegando aos investigadores, mas nada de substancial foi recuperado. Diane Louise Ogget é descrita como uma mulher branca, com cabelo loiro avermelhado, olhos azuis, cerca de 1,65 m de altura e pesando aproximadamente 59 quilos. Ela toma medicação regularmente, que deixou para trás. Ela tem uma cicatriz no abdômen e tatuagens nas costas e no ombro direito. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com o detetive Chet Cogill, do gabinete do xerife do condado de Pasco, pelo telefone 727-847-5878, mencionando o número do caso, 989-815054. Número 18. Brandon Swanson, de 19 anos, era descrito como um jovem brilhante e inteligente. Em 2007, Brandon fazia parte da turma de formandos da Marshall High School em Marshall, Minnesota, e estava se preparando para começar sua vida adulta. Após o ensino médio, ele se matriculou na Minnesota West Community College, onde estudou engenharia e turbinas eólicas. Em maio de 2008, ele já estava adaptado à sua nova vida de estudante e se preparava para se mudar para Iowa para estudar lá. 13 de maio foi o último dia do ano letivo para Brandon e sua turma, então eles decidiram comemorar. A festa aconteceu em Lynch, a cerca de 11 quilômetros de sua casa em Marshall. Brandon tinha carteira de motorista e seu próprio carro, então sabia que não podia beber demais. As pessoas na festa disseram que Brandon não estava embriagado e que ele só tinha tomado uma bebida alcoólica. Relatórios indicaram então que Brandon foi a outra festa em Canby, cerca de 56 quilômetros de Marshall, onde ele tomou apenas mais uma ou duas bebidas. Quando o dia 13 de maio virou 14, a festa foi acabando e Brandon entrou em seu carro para fazer a viagem de 40 minutos para casa. Esse trajeto era familiar para Brandon, já que a faculdade que ele frequentava ficava em Canby, então seus pais não estavam preocupados. Isso foi até por volta das 2 da manhã, quando os telefones deles vibraram. Era uma ligação de Brandon. Ele explicou calmamente que tinha saído da estrada com o carro e caído em uma vala, mas que não estava machucado. Os pais dele perguntaram onde ele estava para que pudessem buscá-lo, e Brandon disse que estava perto de Lind. Quando os dois chegaram ao local, não havia sinal do filho deles, então ligaram novamente. Na ligação, Brandon jurou que conseguia ver as luzes da cidade e disse à família que voltaria andando para a casa do amigo dele. Durante a ligação, de 47 minutos, ele parecia calmo, apesar de o carro estar em uma vala, e não parecia estar sob efeito de nada. O trio ficou tentando triangular a localização dele e combinar um ponto de encontro para buscá-lo. Então, do nada, os pais de Brandon ouviram ele gritar, "Droga!" antes da ligação cair. Eles tentaram ligar de volta para ele desesperadamente, mas o telefone dele estava desligado. Infelizmente, o departamento de polícia de Lind demorou a responder ao boletim de desaparecimento, pois não acharam incomum um jovem de 19 anos estar fora até tarde depois de uma festa. Felizmente, eles decidiram levar o boletim a sério e iniciaram a investigação. Registros telefônicos mostraram que o celular dele foi localizado pela última vez a 32 quilômetros de Lind. Além disso, o carro dele foi encontrado em Porter, Minnesota, a cerca de 40 quilômetros de Lind,
e não parecia estar em mau estado. Durante a investigação, o Departamento de Polícia de Lind utilizou cães farejadores, que seguiram o cheiro de Brandon até o rio Yellow Medicine, onde o rastro terminou abruptamente. O caso de Brandon cativou o público e se tornou um dos desaparecimentos mais discutidos da era moderna. Apesar do grande interesse da mídia, muito poucas pistas viáveis surgiram. Com o 20º aniversário do desaparecimento dele se aproximando, a família está desesperada por respostas. Brandon Victor Swanson é descrito como um homem branco, de cabelos castanhos, olhos azuis, 1,68 m de altura e pesando 54 quilos. Ele usa óculos, é legalmente cego do olho esquerdo e tem as orelhas furadas. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com o Departamento do Xerife do Condado de Lincoln pelo telefone 507-6941-664, mencionando o número do caso 200-868-43. Número 17. Hyder Harry Abu Shakra era um pai orgulhoso de 6 filhos e, segundo quem o conhecia, era trabalhador e extrovertido. Em 2011, Harry possuía vários imóveis em Manchester, Connecticut, incluindo uma oficina e uma concessionária de carros. Segundo relatos, Harry também respondia a acusações criminais pendentes apresentadas pelo Estado. Essas acusações alegam que Harry e seu pai estavam cometendo fraude ao pegar carros emprestados, vendê-los e não repassar nenhum dos lucros aos credores. O Estado também alegou que a dupla estava enviando carros para a África e aparentemente envolvida em lavagem de dinheiro. Em meados de 2011, Harry estava em liberdade sob fiança enquanto aguardava julgamento pelas 6 acusações federais contra ele. Também foi nessa época que disseram que ele devia ao coletor de impostos da cidade cerca de $23 mil. $23 mil em taxas relacionadas aos seus negócios e propriedades. No dia 7 de dezembro daquele ano, Harry foi até a oficina e concessionária que possuía na Main Street, em Manchester, para confrontar o proprietário da garagem e os mecânicos por não pagarem o aluguel que ele acreditava ter direito a receber. Por volta das 20h20, ele ligou para o irmão pedindo ajuda, dizendo: "Eles estão me assustando." Às 20h24, Harry ligou para a esposa e disse que estava em uma reunião, mas terminaria até às 21h para poder levá-lo ao cinema. Infelizmente, Harry nunca voltou para casa, e essa seria sua última ligação. Quando seu desaparecimento foi comunicado à polícia, o primeiro lugar que eles visitaram foi a concessionária e a garagem. Os mecânicos presentes foram entrevistados, mas negaram saber qualquer coisa sobre o desaparecimento repentino de Harry. A polícia de Manchester solicitou que os mecânicos fizessem testes no detector de mentiras. No entanto, o grupo se recusou. Até 2026, não há nenhuma evidência concreta ligando-os ao caso, e eles são inocentes até que se prove o contrário. Alguns relatos indicam que o carro de Harry foi encontrado abandonado no dia seguinte ao seu desaparecimento, embora isso não possa ser comprovado. Alguns acreditam que ele fugiu para a Jordânia, já que seu pai já havia feito isso na época do seu desaparecimento, mas isso também não pode ser verificado. Diante do seu desaparecimento, a família dele criou uma campanha no GoFundMe e uma página no Facebook para exigir respostas. Já se passaram 15 anos desde a última vez que Harry Abu Shakra foi visto. Ele é descrito como um homem branco, de cabelo preto, olhos castanhos, entre 1,70 metros e 1,75 metros de altura e pesando cerca de 36 a 38 quilos. Ele foi visto pela última vez vestindo um terno cinza, camisa branca, gravata vermelha e sapatos sociais pretos. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com a polícia de Manchester pelo número 860-645-500. Mencionando o número do caso M20114046. Número 16. Linda Rose Grimm, de 25 anos, era uma garota quieta e gentil tentando encontrar seu caminho como adulta nos anos 80. Linda nasceu em Paris, Califórnia, e foi criada por sua mãe. As duas tinham um bom relacionamento. No dia 6 de maio de 1986, embora algumas fontes digam 1985, Linda saiu de casa dizendo para sua mãe que ia comprar cigarros. Horas se passaram e sua mãe ficou preocupada, mas não está claro quando o desaparecimento dela foi realmente comunicado. De acordo com sua mãe, ela manteve contato com sua filha pelos próximos 18 meses, ou mais, por meio de ligações telefônicas. Nas ligações, Linda disse à mãe que agora estava morando em Wichita, Kansas. Ela também contou à mãe que havia começado um relacionamento com um caminhoneiro chamado Robert Masters. Fontes relatam que Linda era casada, mas não está claro se o casamento era com Robert ou com outro homem. Juntos, o casal começou uma nova vida em uma fazenda e pareciam estar indo bem. A mãe de Linda começou a anotar sobre as ligações e percebeu que eram esporádicas e limitadas. Ela se recusou a contar para a mãe o local exato da fazenda e começou a parecer cada vez mais assustada com o passar dos meses. Então, em outubro de 1987, as ligações pararam completamente. A família Grimm ligava para o número todos os dias, mas não recebia resposta. Em abril de 1989, o Ford Pinto amarelo de Linda foi encontrado abandonado em um supermercado em Huntington Beach, Califórnia, a cerca de 111 quilômetros de sua casa em Paris. Não está claro se alguma pista foi encontrada dentro do carro ou se ele foi analisado pela perícia.
Quando as ligações pararam, a mãe de Linda pressionou os investigadores a assumirem o caso. De forma bizarra, as autoridades do Texas estão listadas, apesar do caso ter ocorrido entre a Califórnia e o Kansas. Há muitas inconsistências nos relatos desse caso e há pouquíssimos detalhes desde o início. Alguns acreditam que Linda simplesmente queria começar uma nova vida. No entanto, a mãe dela não estava convencida. Linda tem uma cicatriz de cesariana, mas os detalhes sobre seus filhos não estão listados. Várias décadas se passaram e, embora haja muito poucas pistas, Linda e sua família merecem justiça. Linda Rose Grimm é descrita como uma mulher branca com cabelo castanho, olhos castanhos, pesando cerca de 50 quilos. Ela tem uma pinta no nariz, uma cicatriz entre os olhos e uma cicatriz de cesariana. Linda também pode ser conhecida pelos sobrenomes Masters, Raby ou Olszewski. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com o Departamento do Xerife do Condado de Orange pelo telefone 714-647-7000, usando o número do caso 88.038.162. Número 15. Em 2020, o Texas tinha 49.110 casos abertos de pessoas desaparecidas, um número que aumentou nos 6 anos desde a publicação. Mariano Mário Medina Fuentes, de 36 anos, é apenas um desses, 49 mil. Victoria Costa, irmã de Mário, disse à mídia que ele era um homem de família amoroso, extrovertido e dedicado, que sempre fazia questão de cuidar da família. 31 de dezembro de 2019, o clima de expectativa para o ano novo estava no ar. Pessoas de toda a cidade de Escondido começavam a entrar em bares e festas em casas, prontas para celebrar a chegada do ano novo juntas. Às 19 horas, Mário ligou para sua irmã e confirmou que iria encontrá-la, junto com a família, na igreja para celebrarem juntos. Durante a ligação, ele também mencionou que encontraria um ou dois amigos antes das festividades, mas garantiu à irmã que estaria lá. A partir daí, sabemos que ele se encontrou com 2 homens e entrou no carro deles. A polícia acredita que eles possivelmente estavam indo para Pasadena, a cerca de 11 quilômetros da cidade de Encinitas, por motivos desconhecidos. Às 8h20 da noite, Mário faria sua última ligação para a namorada. Ela se lembrou que Mário estava gritando com ela pelo telefone, dizendo que estava em perigo. Ele disse, "Eles vão acabar comigo", antes da ligação cair. A namorada e a família dele ligaram várias vezes para o celular dele, mas ele nunca atendeu. Quando a véspera de Ano Novo passou e ainda não havia sinal de Mário, ele foi dado como desaparecido, e o Departamento de Segurança Pública do Texas passou a investigar o caso. Infelizmente, há pouquíssimos detalhes nesse caso, algo que a irmã dele destacou e espera mudar. Victoria disse à Fox News 26. Algumas pessoas já fizeram vídeos no YouTube sobre a história do meu irmão, e isso acabou se espalhando. Não se espalhou tanto quanto outros casos. Quanto mais compartilhamentos você conseguir nas fotos dos seus entes queridos, eu não sei como dizer isso, mas isso te dá mais esperança. De acordo com o Charlie Project, um dos 2 homens que estavam com Mário naquela noite foi identificado, mas ainda não foi interrogado. A polícia também encontrou imagens de câmeras de segurança do carro em que ele estava viajando e algumas paradas que ele pode ter feito em um posto de gasolina local. Essas imagens podem ser visualizadas no link abaixo. A família de Mário também fez uma parceria com a Texas AccuSearch na esperança de trazê-lo de volta para casa. Ele é descrito como um homem hispânico, com cabelo preto, olhos castanhos, 1,75 m de altura e pesando cerca de 63 quilos. Ele tem várias tatuagens, incluindo Victoria no ombro direito, Matilda na mão esquerda e a data 6 no braço esquerdo. Qualquer pessoa que tiver informações deve entrar em contato com o Departamento de Segurança Pública do Texas pelo número 800-3463-243. Número 14. Ray Ricker, de 59 anos, era um advogado bem estabelecido e respeitado no condado de Center, Pensilvânia. Nas décadas de 1970 e 1980, Ray frequentou a faculdade, acabando por obter um título equivalente a doutorado em Direito. Ele passou a primeira parte de sua carreira profissional atuando na acusação de crimes graves. Em 1985, Ray conquistou o cargo de promotor público do condado de Center, que abrange vários distritos na Pensilvânia. Pelos próximos 20 anos, ele serviu sua comunidade e levou muitos casos graves a julgamento, garantindo que as vítimas e suas famílias recebessem justiça. Enquanto trabalhava como promotor, Ray se divorciou e conheceu Patty Fornicola pouco tempo depois. Os dois começaram um relacionamento que cresceu junto com a carreira profissional dele. Em 2005, Ray já havia servido o estado por 20 anos e decidiu não concorrer à reeleição como promotor público. No dia 5 de abril, Ray acordou cedo para o trabalho e beijou sua namorada antes de sair de casa em Bellefontaine, Pensilvânia. De acordo com os registros, ele chegou ao escritório do promotor naquela manhã e informou à sua equipe que tiraria meio-dia de folga. Os investigadores ainda não sabem por que ele tirou meio-dia de folga, mas por volta das 11 horas da manhã, Ray saiu do escritório e nunca mais foi visto.
Às 11h30, ele ligou para sua namorada Patty e disse que estava dirigindo para o nordeste em direção a Lewisburg, no condado de Union, a cerca de 60 milhas de casa. Novamente, não está claro o que os dois conversaram durante a ligação e depois disso, Ray Gricker nunca mais foi visto nem deu mais notícias. Naquela noite, sua namorada ficou preocupada e entrou em contato com a polícia para relatar seu desaparecimento. A busca inicial não mostrou nenhuma atividade no telefone dele ou em suas contas bancárias. A próxima pista só apareceria no dia seguinte, 6 de abril, quando seu carro, um Mini Cooper vermelho, foi encontrado abandonado em um estacionamento em Lewisburg, perto do rio Susquehanna. Os investigadores notaram que o carro cheirava a cigarro e ainda tinha cinzas de cigarro lá dentro, um detalhe que chocou a família dele. Ray tinha uma enorme aversão a cigarros, nunca tendo fumado um sequer. A família dele também afirma que ele nunca deixaria ninguém fumar dentro do carro, já que ele não suportava o cheiro da fumaça de tabaco impregnada. Não está claro se DNA ou impressões digitais foram encontrados no carro. O caso rapidamente chamou a atenção da mídia, mas, apesar disso, continuou sem solução. Isso só mudou 3 meses depois, em julho de 2005, quando o laptop fornecido pela promotoria foi encontrado no rio Susquehanna, preso entre os pilares de uma ponte. O pilar ficava a algumas centenas de metros de onde o carro dele foi encontrado e trazia outra pista bizarra. O disco rígido havia sido removido manualmente antes de o laptop ser jogado na água. Levaria mais 3 meses para o disco rígido ser recuperado do rio. Infelizmente, o disco estava tão encharcado e danificado que nada pôde ser recuperado dele. De acordo com o Charlie Project, quando os investigadores analisaram a atividade online de Ray, ele havia pesquisado como destruir um disco rígido e danos causados por água em um notebook. Apesar da atenção dada a esse caso, poucas novas pistas vieram à tona. Muitos especulam que Ray foi alvo por causa do seu trabalho. Ele era responsável por atuar na acusação de alguns dos crimes mais graves do condado de Center, e é natural que a polícia pense que alguém poderia querer vingança. No entanto, há poucas evidências físicas para apoiar essa teoria, e o caso agora foi classificado como um caso sem solução. Ray Gricker é descrito como um homem branco com cabelo castanho grisalho, olhos verdes, cerca de 1,83 m de altura e 77 quilos. Ele também pode ser conhecido pelos sobrenomes Gray ou Lang, e foi visto pela última vez vestindo uma jaqueta de lã azul clara, jeans azuis e tênis. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com Dana Martini, da Polícia Estadual da Pensilvânia, pelo telefone 81-4696-6158. Número 13. Roy Jacob Hegel, de 38 anos, foi descrito como um homem gentil e extrovertido que morava em Fargo, Dakota do Norte. Sua personalidade brilhante e extrovertida combinava perfeitamente com seu trabalho como caixeiro viajante, e ele se saía bem no trabalho e tinha a oportunidade de viajar pelos Estados Unidos. Quando não estava trabalhando, Roy também adorava jogar boliche e frequentemente participava de torneios de boliche. Em fevereiro de 1989, ele participou de um desses torneios em Fargo, e aqueles que estavam presentes disseram que notaram uma mudança nele. Sua personalidade extrovertida e seu jeito caloroso haviam desaparecido, e parecia que ele estava passando por dificuldades. Esse torneio marcaria a última vez em que ele foi visto, mas não a última vez em que tiveram notícias dele. Depois de sair do torneio em seu Ford Tempo Azul, Roy pegou a estrada e viajou pelo país. De acordo com o Charlie Project, os investigadores ainda não sabem o que motivou essa viagem, já que dizem que ele não estava trabalhando durante esse período. Em 8 de março de 1989, Roy fez seu último contato ao ligar para sua ex-namorada. Durante a ligação, ele afirmou estar em Kingman, Arizona, mas planejava retornar para Bismarck, Dakota do Norte, a mais de 200 milhas de sua casa em Fargo. Sua ex também afirmou que Roy lhe disse que havia estado em 9 estados diferentes em 9 dias e que só tinha $200 ao todo. Pouco depois dessa ligação, Roy foi dado como desaparecido e as buscas começaram. 2 dias depois, em 10 de março, seu carro foi encontrado abandonado em uma estrada deserta perto do Monumento do Vale da Morte, na Califórnia, a mais de 367 quilômetros de Kingman, Arizona. Perto do carro, a polícia encontrou um conjunto de pegadas que seguiam por quase 10 quilômetros antes de parar e desaparecer. Curiosamente, o pai de Roy também havia desaparecido em 1970. Mas depois reapareceu após ter começado uma nova vida. Os investigadores esperam que aconteça o mesmo com Roy, embora não se possa descartar definitivamente a possibilidade de crime. Roy Hegel é descrito como um homem branco, de cabelos castanhos e olhos castanhos, com cerca de 1,83 m de altura e pesando entre 77 e 84 quilos. Ele tem uma cicatriz em forma de anel na têmpora esquerda e pode estar usando barba ou bigode. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Bismarck pelo telefone 701-223-1212, mencionando o número do caso, 893.642. Número 12, Stephen Adams, de 26 anos. Embora algumas fontes digam Stephen ou Steven com PH,
Foi descrito como um jovem inteligente e carinhoso que amava pescar, caçar e jogar basquete. Em 2004, ele estava se preparando para terminar sua graduação na Northeastern State University, em Tahlequah, Oklahoma, e para se preparar para a vida após a faculdade. Anos depois, Steven já estava casado. No entanto, o relacionamento não durou, e agora ele estava travando uma batalha pela guarda com sua ex-esposa. Várias acusações foram feitas contra ele, mas sempre eram rejeitadas. A disputa havia começado em 2002. E, em dezembro de 2004, o estado de Oklahoma havia convocado uma audiência no tribunal de Muskogee para resolver a questão de uma vez por todas. No dia 13 de dezembro daquele ano, Steven saiu do campus da universidade após terminar sua prova final. Por volta das 11 horas da manhã, ele ligou para sua namorada para conversar sobre a prova. Durante a ligação, ele disse para ela que estava dando carona para um homem cujo nome não foi informado até Keys, Oklahoma. O plano a partir daí era ir até a casa da mãe dele em Webbers Falls e depois ir trabalhar em Muskogee. A namorada dele disse que ele estava de bom humor e nada parecia estar errado. 30 minutos depois, um dos amigos de Steven tentou ligar para ele, mas percebeu que as ligações eram encaminhadas para a caixa postal logo após um toque. Steven nunca chegou à casa da mãe, nem ao trabalho. No dia seguinte, ele foi dado como desaparecido por sua namorada e a investigação começou. A polícia ficou intrigada com o relato do amigo de que a chamada para Steven caía após tocar uma vez. O amigo contou a eles que ligou repetidamente entre 11h30 e meio-dia, mas o resultado foi o mesmo todas as vezes. Eles então decidiram rastrear os últimos passos dele e encontraram algumas pistas. Pouco antes do meio-dia, Steven foi visto em uma loja de conveniência em Cookson, Oklahoma, a cerca de 29 quilômetros do campus da universidade dele. Testemunhas lembraram de vê-lo comprando um refrigerante e ficando do lado de fora da loja por alguns minutos, percebendo que ele estava agitado, mas ninguém se aproximou dele. Enquanto procuravam por Steven, eles também encontraram outra pista. No dia em que ele desapareceu, um homem desconhecido, descrito como branco, com cerca de 1,80 m, cabelo castanho e entre 40 e 50 anos, foi visto rondando do lado de fora de uma mercearia próxima ao apartamento de Steven. Segundo relatos, o homem estava dirigindo uma caminhonete e ficou por ali como se estivesse esperando por alguém. Às 11 horas da manhã, esse homem desconhecido saiu do estacionamento próximo ao apartamento e foi embora dirigindo. Isso é significativo, pois foi por volta desse horário que Steven fez seu último contato. A polícia não designou essa pessoa como suspeita. No entanto, eles estão muito interessados em falar com ela. Apesar da quantidade de horas de trabalho que a polícia dedicou à investigação, surgiram poucas pistas viáveis. O carro dele nunca foi encontrado e não está claro para onde ele pode ter dirigido. Algumas semanas depois do seu desaparecimento, a família dele recebeu uma ligação ameaçadora. A pessoa que ligou, que continua não identificada, disse à família que eles sofreriam danos físicos se não cancelassem a investigação e parassem com as buscas por conta própria. O pai de Steven, Carl Adams, deu uma entrevista no 20º aniversário do desaparecimento do filho e disse: "Ele foi o único de todos que foi para a faculdade. Ele simplesmente adorava. Se alguém aparecesse com essa informação e tivesse coragem de fazer isso, essa pessoa seria como um super-herói para mim. Vou continuar lutando. Essa é a minha cruz para carregar. Ele era meu filho. Eu o amo. Não vou virar as costas para ele agora." Steven Adams é descrito como tendo cerca de 1,70 metros de altura e pesando entre 74 e 90 quilos, com cabelo castanho e olhos castanhos. Ele é associado à nação Cherokee, em Oklahoma. Ele também tem asma grave que exige o uso de um inalador que foi deixado em sua casa. Qualquer pessoa com informações sobre este caso deve entrar em contato com o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma pelo número 918-582-9075. 918582, número CR04180. Ou você pode entrar em contato com o FBI anonimamente. 11. Alex Gum, de 25 anos, tinha um talento nato para compor músicas e tocar instrumentos. Ele passou a infância andando de skate e se dedicando à arte do grafite. No entanto, em algum momento do ensino médio, ele decidiu focar na música. Mesmo após a formatura, Alex continuou seguindo carreira na música, conseguindo espaço em bandas locais e fazendo turnês pelo seu estado natal, Maine. Depois de ganhar experiência na cena local, Alex se mudou para Los Angeles para tentar fazer sucesso por lá. Foi por volta dessa época que sua família percebeu que o comportamento dele estava mudando. Ele estava instável e falava sobre ser descendente da Lemúria. Esse suposto continente submerso pode ter sido o lar de extraterrestres que deram origem à raça humana, ou pelo menos é o que diz a lenda. Em 2015, sua crença havia se tornado tão forte que ele decidiu viajar para a Índia por 6 semanas para buscar seu poder superior e seu propósito na vida. Seus pais acrescentaram que ele se tornou um vegano rigoroso e aproveitou sua busca espiritual na Índia. Em 2017, ele estava de volta morando com seus pais no Maine e seu comportamento começou a mudar ainda mais.
Agora, Alex havia feito um voto rigoroso de silêncio e passava todo o seu tempo meditando. Os amigos que ele antes adorava e com quem viajava agora foram deixados de lado, e ele começou a se afastar e se isolar. No dia 22 de fevereiro de 2018, ele quebrou seu voto rigoroso e pediu aos pais que o levassem ao aeroporto. Ele informou aos pais que estava se mudando para Kauai, no Havaí, para buscar mais iluminação. No dia 22 de fevereiro, Alex embarcou em um avião e pousou no Havaí algumas horas depois. Testemunhas lembraram de tê-lo visto em uma pousada à beira-mar entre os 3:22 e 23. Durante esses 2 dias, ele fez várias ligações para empresas de táxi locais, embora não haja registros que sugiram que ele tenha sido realmente buscado. No dia 24 de fevereiro, Alex fez uma ligação do hotel, embora não se saiba para quem ele estava ligando. Naquela tarde, ele fez o check-out do seu quarto e nunca mais foi visto ou ouvido novamente. Quando os pais dele não conseguiram entrar em contato com o filho, eles deram o filho como desaparecido. A investigação foi breve. A polícia sabia que ele estava no hotel entre os dias 22 e 24 antes de desaparecer. Não houve atividade em seu telefone e os $8.000 em sua conta bancária permaneceram intocados. Ele não indicou para onde estava indo e não se sabe se ele estava com outras pessoas. Seus pais especularam que ele pode ter se encontrado com vários grupos religiosos ou espirituais na região para encontrar a iluminação que ele buscava tão desesperadamente. Os investigadores encontraram seu laptop e uma busca em seu histórico de navegação lhes deu mais algumas pistas. Pouco antes de desaparecer, ele pesquisou sobre equipamentos de camping e plantas comestíveis na ilha. Além disso, avistamentos não confirmados dele em um acampamento na praia Salt Pond foram relatados em março e abril de 2018. Outros relatos não confirmados foram feitos no início de 2019, quando uma mulher viu um homem com a descrição de Alex fazendo compras de equipamentos de camping em Kauai. Todos esses relatos continuam não confirmados. No entanto, eles reforçam a teoria da família de que ele vive isolado e não quer que entrem em contato com ele. Alex McLaren Gum é descrito como um homem branco, com cabelo castanho, olhos cor de avelã, cerca de 1,83 metros de altura e pesando entre 72 e 82 quilos. Ele tem uma grande tatuagem da árvore da vida no antebraço esquerdo e uma tatuagem de um olho azul na mão direita. Alex também pode estar viajando sob o nome de Albert Johnson, nome que usou em Los Angeles enquanto fazia música. Qualquer pessoa com informações sobre o caso de Alex deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Kauai pelo telefone 808-241-1711, mencionando o número do caso 1.808.308. Número 10. O nome dela ainda é extraordinariamente conhecido hoje em dia. Nas lojas mais luxuosas, estampado em perfumes de alto padrão, joias finas e roupas extravagantes, está o nome Coco Chanel. A estilista mais conhecida do mundo, cujo legado parece resistir aos efeitos do tempo. Sua jornada começou aos 20 anos, quando ela abriu sua primeira loja em 1910, vendendo chapéus. Logo, ela começou a fazer roupas, e seu primeiro gostinho de sucesso veio na forma de um vestido que ela criou a partir de um suéter velho. Não demorou muito para que muitos observadores gostassem desse traje e começassem a perguntar a ela onde ela havia conseguido. Chanel então se ofereceu para fazer um para eles. Ela lançou seu primeiro perfume na década de 1920, depois o Tailleur, Chanel e em seguida o Pretinho Básico. Essa estilista de destaque estava focada não apenas em criar roupas que valorizassem o corpo, mas também em peças que fossem confortáveis para as mulheres usarem. Ela se tornou uma figura central nos mundos literário e artístico de Paris. Chanel desenhou figurinos para algumas peças e balés importantes. Ela também tinha o artista Pablo Picasso como um amigo em seu círculo íntimo. Suas extensas empreitadas na indústria da moda formaram um império de luxo de bilhões de dólares e estavam ligadas às mudanças nos papéis das mulheres. Foram justamente essas empreitadas que deram início a uma revolução na moda. Essa foi a vida de Coco Chanel, uma estilista, defensora das mulheres, revolucionária e espiã. Aconteceu que a mulher que a indústria da moda reverencia e tem em tão alta consideração não apenas fazia vestidos e vendia chapéus, mas também era simpatizante do nacionalsocialismo e informante dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, com o início da guerra, Chanel morava no Hotel Ritz, que ficava ali perto. Durante a ocupação, ela se envolveu romanticamente com o diplomata alemão Hans Günther von Dinklage, um espião da Gestapo e agente da Abwehr. A contínua ligação de Chanel com Dinklage após o início da Segunda Guerra Mundial a colocou nos círculos sociais das autoridades alemãs. Em 1941, o espião alemão viajou para Berlim com o colega, Barão Louis de Fauverlin.
Os dois se encontraram pessoalmente com o próprio ditador, e não muito tempo depois, a agência de inteligência soube da ansiedade da amante de Dinklage em relação ao seu sobrinho, que havia sido capturado durante a invasão da França. O medo de Chanel por seu parente abriu uma porta para os alemães que permitiria uma negociação. Eles ofereceram à estilista a libertação e a segurança de seu sobrinho, em troca de informações de seus contatos aliados mais poderosos. A missão de Chanel, porém, nunca foi documentada, e é por esse motivo que não se sabe quais informações ela repassou aos alemães. Mas sabe-se que ela realmente forneceu algum tipo de informação para eles, porque mais tarde naquele ano, seu sobrinho voltou para casa em segurança. Em 1943, Paris foi libertada do domínio dos nacional-socialistas, resultando na retirada de todos os alemães da cidade, incluindo a partida de Dinklage, que também foi obrigado a deixar Chanel para trás. No ano seguinte, o governo francês começou a reprimir aqueles que ajudaram os invasores durante a ocupação. E na lista estava a suposta traidora, Coco Chanel. Ela foi presa e submetida a várias horas de interrogatório, um interrogatório que nunca foi tornado público. A falta de provas concretas levou à sua libertação, embora historiadores argumentem que sua absolvição pode ter sido orquestrada por um aliado próximo, Winston Churchill, que estava violando sua própria lei de comércio com o inimigo. Teoriza-se que Chanel sabia que Churchill havia violado a lei ao pagar os alemães para proteger a propriedade do Duque de Windsor na cidade. Enquanto ainda era príncipe de Gales, ele e Chanel foram amantes. Após esse ano, Chanel voltou aos seus antigos hábitos, vivendo com luxo e criando roupas para os ricos e famosos. E ela faleceu em 1971, nunca tendo sido questionada sobre seu relacionamento com um espião, nem sobre sua colaboração com a Abwehr. E as informações que ela repassou e que ajudaram um ditador. Número 9. Em terceiro lugar, entre os 3 artistas mais importantes e influentes da história, atrás de Leonardo da Vinci e Michelangelo, está o pintor expatriado espanhol, ceramista e escultor Pablo Picasso. Ele é considerado um dos maiores artistas do século XX, que criou o estilo artístico altamente influente chamado cubismo. Esse estilo de arte visual é caracterizado pela superfície plana e bidimensional do plano pictórico, rejeitando a perspectiva e o modelado. Durante 80 de seus 91 anos, Picasso se dedicou à expressão artística, contribuindo significativamente para a arte moderna. Ele acreditava supersticiosamente que seu trabalho o manteria vivo. Picasso é conhecido por se reinventar constantemente. Ele frequentemente mudava de estilo de forma tão radical que toda a sua coleção de obras parece ser o produto de 6 artistas diferentes, não apenas de um só. Ele tinha uma predileção pela diversidade, insistindo que, se sua arte não variasse da maneira que variava, ele não teria alcançado o efeito desejado. Durante sua carreira artística, Picasso teria produzido mais de 1000 obras de arte. Os historiadores dividiram seu trabalho em diferentes períodos que marcaram áreas distintas de sua vida. Esses períodos incluem o período azul, em que o azul era a cor dominante em suas obras, e o período rosa, que apresentou o uso de tons de rosa, vermelho e bege. A vida de Picasso chegou ao fim em 1973, mas seu domínio no mundo da arte não terminou. Até hoje, sua obra domina o mercado global de arte, e ele detém o recorde mundial do Guinness como o artista mais prolífico da história. Mas por trás do uso ousado das cores, da criação de estilos e da fachada de artista atormentado, havia uma persona despercebida pela maioria. Os únicos que perceberam isso foram suas vítimas e associados mais próximos. O sucesso e o legado do artista, ao que parece, foram manchados por seu aparente desprezo por várias mulheres em sua vida. Na verdade, muito poucas pessoas próximas a ele tinham algo positivo a dizer sobre seu caráter. A própria neta dele chegou a escrever um romance sobre o quanto ele era horrível. Supostamente, Picasso era um narcisista e mulherengo, que não só era cruel, mas também dizia-se que era particularmente vil com as mulheres, especialmente com suas musas. Ele também costumava trocar suas musas por modelos mais jovens, sendo que uma delas afirmou que ele a trancou em uma casa para impedir que ela trabalhasse com outros artistas. Ele também era conhecido por se envolver em casos extraconjugais e não conseguia manter amizades. Picasso, insistem os historiadores, foi responsável por inúmeros corações partidos e devastações. Número 8. Tony Hayward nasceu em Slough, Inglaterra, como o mais velho de 7 filhos. Ele continuou seus estudos e obteve um diploma em Geologia pela Universidade Aston, um doutorado em Geologia pela Universidade de Edimburgo e títulos honorários da Aston, Edimburgo e da Universidade de Birmingham. Em 1982,
Quando tinha 25 anos, Tony ingressou na BP como geólogo de plataforma. Não demorou muito para que ele subisse na hierarquia e em 1997 já era diretor da BP Exploration, a gigante global de energia responsável por localizar, desenvolver e extrair petróleo e gás natural. 3 anos depois de ser nomeado diretor, Tony assumiria o cargo de vice-presidente do grupo da BP, Exploração e Produção da Amoco, e 1 ano depois ele se tornou tesoureiro do grupo, cuja responsabilidade era supervisionar as operações globais de tesouraria, fusões e aquisições. Em 2007, ele foi nomeado diretor executivo. Enquanto ocupava esse cargo na empresa, o foco de Tony estava voltado para tornar as operações seguras e confiáveis. Por isso, ele era considerado um reformador competente, que buscava melhorar as práticas de extração de petróleo em termos de segurança, tanto para os trabalhadores quanto para o meio ambiente. Em uma palestra famosa, ele fez a seguinte declaração dizendo: "Nosso principal objetivo na vida é criar valor para nossos acionistas. Para isso, é preciso cuidar do trabalho." Porém, em 2010, sua reputação como defensor competente desmoronaria, assim como a plataforma Deepwater Horizon, e como resultado disso, o desastre da Deepwater Horizon, o maior vazamento acidental de petróleo marinho da história, ocorreu em 20 de abril de 2020. A plataforma era de propriedade e operada pela empresa de perfuração offshore Transocean e estava arrendada pela BP. Ela estava situada no Mississippi Canyon, um vale na plataforma continental. O poço de petróleo estava no leito do mar, a 1.522 metros abaixo da superfície. Na noite do desastre, uma onda de gás natural explodiu através de um núcleo de concreto. Ele havia sido instalado pela Halliburton para selar o poço. O núcleo da mistura de concreto, porém, era fraco demais para suportar o aumento de pressão, provavelmente devido à inclusão de nitrogênio para acelerar o processo de cura. A explosão levou a um grande vazamento de óleo no Golfo, com 60 mil barris vazando por dia. À medida que o desastre continuava e os procedimentos de contenção eram iniciados, a primeira atitude da BP foi visitar a Transocean, oferecendo assistência e condolências. A segunda atitude veio de Tony Hayward, que ofereceu uma explicação rápida na qual minimizou diretamente o volume e a magnitude do vazamento de óleo. Ele caracterizou o incidente como insignificante em comparação com a quantidade de água do Golfo. A empresa insistiu que eram apenas cerca de 1.000 barris por dia que estavam se acumulando no oceano, sufocando a vida oceânica e impactando o meio ambiente. E isso, é claro, não era verdade. Investigações feitas por autoridades do governo confirmaram que o vazamento havia atingido pico de 60 mil barris, talvez até mais. No entanto, essa não foi a única declaração desastrosa que o executivo fez. Durante todo o desastre, ele fez comentários cada vez piores, incluindo uma declaração em que disse a um cinegrafista para sair dali enquanto ele fotografava o desastre na costa da Louisiana. Ele também disse a um repórter que, abre aspas, "não há ninguém que queira que isso acabe mais do que eu quero minha vida de volta." A declaração foi vista como egoísta e aumentou as críticas que Tony enfrentava. Ele também fez comentários como: "o que eu fiz para merecer isso?" e "eu sou britânico, eu aguento." Ele também continuou negando fatos reais apresentados pelos cientistas que investigavam o vazamento. 3 especialistas haviam descoberto plumas de óleo submersas no Golfo, uma avaliação que Tony negou e desacreditou publicamente. Suas declarações explosivas culminaram em um comentário do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que disse que Tony não estaria trabalhando para ele se tivesse feito qualquer uma daquelas declarações. Número 7. Thomas Woodrow Wilson foi o 28º presidente dos Estados Unidos, um estudioso e estadista americano conhecido por suas ambiciosas conquistas legislativas, nascido de ascendência escocesa. O pai de Wilson era um ministro presbiteriano e seu avô, por parte de mãe, também ocupou o mesmo cargo. Naturalmente, a igreja teria um papel dominante em sua criação. Seu pai também serviu na Guerra Civil com o Exército Confederado. Essa guerra afetou profundamente Wilson, que testemunhou a devastação e as amargas consequências. Ele tinha uma aversão pessoal à violência e ao conflito armado. Ironicamente, Wilson acabaria servindo como presidente em tempo de guerra, mas foi seu desprezo pelo conflito que fez desse o cargo mais adequado para ele. Durante sua presidência, Wilson criou a Liga das Nações, a primeira organização intergovernamental fundada para manter a paz mundial. Ela foi estabelecida em 1920 na Conferência de Paz de Paris, que ajudou a encerrar a Primeira Guerra Mundial. Wilson também foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Contradizendo sua imagem de pacifista, porém, estava o evidente desprezo de Wilson pelos afro-americanos. Inicialmente, ele foi nomeado candidato democrata. Ele atraiu a atenção de muitos líderes afro-americanos, interessados em sua plataforma de nova liberdade. Mas eles ficaram desapontados ao descobrir que sua administração implementou a segregação nas repartições federais.
Quando Woodrow Wilson venceu a presidência em 1912, Washington DC era o lar de uma comunidade crescente de afro-americanos de classe média que representavam 1/3 da população da cidade. Embora houvesse progresso em relação à igualdade, ainda existiam segregação e racismo manchando a capital do país. Bairros, escolas e instituições eram divididos por raça, mas o governo federal mantinha uma força de trabalho integrada, com 10% dos funcionários federais sendo afro-americanos, quando Woodrow Wilson assumiu o cargo. No entanto, sua administração marcou um ponto de virada. Foi durante sua presidência que a segregação racial foi introduzida nas agências federais. A segregação federal não apenas separou as raças, mas também restringiu as oportunidades de avanço profissional, incluindo o acesso a cargos desejados, mesmo quando tinham as qualificações necessárias. De acordo com o historiador, Woodrow Wilson estava tentando reverter o progresso dos afro-americanos durante seu mandato. Número 6. Hans Asperger foi um médico austríaco conhecido por seus primeiros estudos sobre neurologia atípica. Seu nome foi dado à síndrome de Asperger e seus extensos estudos se concentraram principalmente em crianças. Ele foi autor de 300 publicações sobre distúrbios psicológicos, que lhe renderam renome internacional póstumamente. Ao longo de sua vida, Asperger manteve uma biblioteca pessoal com mais de 10 mil livros. Ele atribuía sua leitura à sua maturidade espiritual progressiva. De acordo com ex-colegas, ele frequentemente citava autores clássicos e poetas, e às vezes até a Bíblia. E ele era um cristão devoto e fazia parte da Guilda de São Lucas, que defende a eugenia católica, incluindo a eugenia positiva em vez da negativa. Mas também houve testemunhos de que Asperger era frio e distante. Em sua juventude, ele se juntou aos estudiosos itinerantes do Bund Neuland, associados ao movimento juvenil alemão, que o médico citou como um princípio orientador em sua vida. O movimento juvenil alemão continuou a manter laços estreitos com o ditador da Segunda Guerra Mundial a partir da década de 1930. Acontece que Coco Chanel não foi a única pioneira de destaque mundial que colaborou com os nacional-socialistas sob a ditadura. Asperger, ao que parece, cooperou com o regime enquanto afirmava estar protegendo pessoas com deficiência da erradicação. No entanto, documentos históricos da época de guerra revelam exatamente o oposto. Hans Asperger supostamente encaminhou pessoas com deficiência mental para o An-Spiegelgrat, uma instituição onde eram realizados experimentos humanos antiéticos e havia negligência médica. Não só já era uma instituição repleta de horrores, mas durante a guerra, a clínica presenciou a eutanásia de quase 800 pacientes, sob o movimento pseudocientífico que defendia a purificação ou higiene racial, como era chamado na época. A eutanásia involuntária fazia parte do programa T4, que tinha como alvo pessoas incuravelmente doentes, deficientes físicos, deficientes mentais, emocionalmente perturbadas, além de idosos. Hans Asperger, embora fosse um pioneiro no estudo da neurodiversidade e buscasse ajudar pessoas com deficiência, forneceu vítima após vítima ao regime. Ele também não denunciou nenhum de seus pacientes às autoridades de saúde de Berlim, como era legalmente obrigado a fazer. O mais alarmante é que, após a guerra, Asperger foi investigado, com documentação histórica revelando sua associação com A.M. Spiegelgrat e seu apoio à purificação. Mas acabou sendo inocentado de irregularidades políticas pelas forças aliadas. E ele simplesmente continuou com sua carreira médica. Número 5. Foi Thomas Edison quem colocou o mundo no rumo que conhecemos hoje. Considerado um dos maiores inventores americanos da história, ele introduziu a era moderna da eletricidade em uma época em que a única fonte vinha de baterias primitivas de baixa voltagem. As criações mais revolucionárias do inventor incluíram a primeira lâmpada comercialmente viável, o fonógrafo e a câmera de cinema. Ele também foi pioneiro no primeiro sistema de distribuição de energia elétrica do mundo. Ao longo de sua extensa carreira, Edison recebeu sozinho e em conjunto 1.093 patentes, mantendo o recorde mundial. Ele também criou o primeiro laboratório de pesquisa industrial do mundo e fundou a General Electric Corporation. Ele era descrito como incansável, especialmente em sua ética de trabalho, e era infame por sua resistência em maratonas de vários dias. Ele via o sono como uma perda de tempo. Ele afirmou a célebre frase: gênio é 1% inspiração e 99% transpiração. Aqueles que o conheciam o descreviam como carismático e com um ego forte. Ele também era muito introvertido e preferia a solidão do seu laboratório, mas até mesmo Edison tinha uma escuridão pairando por trás de seu charme. Diziam que o inventor costumava assumir sozinho o crédito por muitas invenções que foram criadas por seus funcionários em seu laboratório de Menlo Park ou compradas de outros inventores. O desenvolvimento prático do fonógrafo foi realizado por John Cruise, o mestre mecânico de Edison, que construiu um modelo funcional com base nos esboços rudimentares de Edison.
Ele também é creditado como inventor da cadeira elétrica, que havia sido idealizada por Harold P. Brown, um engenheiro elétrico que trabalhava em seu laboratório. O inventor também tinha o hábito de reivindicar as patentes de outros inventores que não eram afiliados a ele. Um desses indivíduos foi Granville T. Woods, que foi o primeiro engenheiro mecânico e elétrico afro-americano após a guerra. Em 1887, ele garantiu a patente de seu telégrafo de indução, mas Edison o processou, alegando que havia criado um telégrafo semelhante primeiro. Mas Woods venceu a batalha, porém isso teve um custo financeiro e um impacto pessoal. Thomas Edison patenteou o kinetograph, ou câmera de cinema, na década de 1890, mas sua criação utilizou o trabalho de toda a vida de outros inventores. Ele não só roubava o trabalho de outros inventores ou assumia o crédito, mas Edison também se envolvia ativamente em campanhas de difamação na mídia para desacreditar ou prejudicar seus rivais. Ele iniciou grandes guerras de patentes, incluindo a Guerra das Correntes, que resultou em disputas ferozes entre ele e o ex-funcionário Nikola Tesla. Tesla defendia a corrente alternada, enquanto Edison insistia na corrente contínua. Para minar e desacreditar os esforços de Tesla, Edison foi a extremos ao realizar demonstrações públicas de eletrocução para provar que a corrente alternada era uma ameaça letal. A dinâmica interpessoal retratava Thomas Edison como um líder volúvel, o chefe que era ao mesmo tempo inspirador e tirano. Dizia-se que ele exigia jornadas de trabalho extremas de seus funcionários, algo consistente com sua visão sobre o trabalho e a ideia de que dormir era uma perda de tempo. De vez em quando, ele gritava com quem trabalhava para ele e logo mudava o clima com uma piada. Edison era obstinado, focado unicamente em sua obsessão pelo trabalho, o que acabou fazendo dele um marido ausente e um pai distante. Número 4. Vidkun Quisling, líder, herói, humanitário e o maior traidor da história. Foi em 1911 que Vidkun Quisling entrou para o exército norueguês e serviu como adido militar em Petrogrado e, novamente, em Helsinki. Ele também ajudou nos esforços de ajuda humanitária na Rússia e também auxiliou em trabalhos de assistência sob a Liga das Nações. O principal foco humanitário de Quisling era aliviar a fome em massa e as doenças na União Soviética. Em 1922, como chefe da missão de socorro à fome, Nansen, na Ucrânia, ele foi responsável por montar a sede, garantir alimentos e fornecer suprimentos médicos aos civis. Sob a Liga das Nações, ele liderou esforços de ajuda na Bulgária e na Armênia e foi encarregado de auxiliar refugiados famintos e pessoas deslocadas. Foi devido a esses esforços que o oficial militar passou a ser amplamente considerado um herói, pelo menos até o início da Segunda Guerra Mundial, quando seu sobrenome se tornou sinônimo de traidor. Entre 1931 e 1933, Quisling serviu como ministro da Defesa em um governo agrário e ganhou popularidade ao reprimir uma greve de trabalhadores de usinas hidrelétricas. Depois, ele renunciou ao governo e formou o Partido Nacionalista Samling, de orientação fascista, dedicado à repressão do comunismo e do sindicalismo. O National Samling era um partido de extrema-direita que colaborou com os nacional-socialistas durante a Segunda Guerra Mundial. Foi durante a guerra, com Quisling servindo como ditador, que seu governo fantoche aprovou leis que facilitaram ativamente a deportação de cidadãos para campos de concentração na Polônia. Ele também foi responsável pelo conflito que levou a resultados fatais para os combatentes da resistência norueguesa e opositores políticos proeminentes. Em 1940, ele tentou um golpe apoiado pelos alemães, no qual incentivou os noruegueses a não resistirem aos invasores, mas a lutarem junto com eles. Em 1942, ele foi nomeado presidente do Conselho de Ministros, sob o comissário do Reich, Joseph Terboven. Durante toda a guerra, ele fez repetidas tentativas de converter a igreja, as escolas e a juventude para as ideias do nacionalsocialismo. Seria por essas razões que ele foi preso em 1945, após a Noruega ter sido libertada do domínio dos alemães. Ele acabou sendo considerado culpado por graves crimes de guerra, incluindo execuções, perseguições, alta traição e desfalque. Vidkun Quisling começou sua trajetória como humanitário, apenas para se tornar um colaborador do nacionalsocialismo que decidiu ativamente o destino de suas vítimas. Número 3. Bernie Madoff foi criado no bairro de Laurelton, no Queens, em Nova York. Ele passou o primeiro ano na Universidade do Alabama e se formou em Ciências Políticas pela Universidade Hofstra, em Hempstead. Ele estudou Direito por um breve período na Faculdade de Direito do Brooklyn, até 1960. Naquele ano, usando os $5.000 que economizou instalando o sistema de irrigação e trabalhando como salva-vidas, Madoff fundou sua própria empresa de investimentos, Bernard L. Madoff Investment Securities, junto com sua esposa Ruth, que trabalhava em Wall Street e tinha diploma em psicologia. A empresa de Madoff oferecia retornos confiáveis e tinha uma base de clientes que incluía figuras de destaque como Steven Spielberg, John Malkovich, Kevin Bacon e Kyra Sedgwick.
A especialidade de Madoff era chamada de penny stocks, ações de baixo valor que eram negociadas do mercado de balcão. Era o predecessor da Bolsa Nasdaq, o mercado de cotações automatizadas da Associação Nacional de Corretores de Valores, da qual ele foi gerente e presidente. Através desse empreendimento, Madoff cultivou relações pessoais com os empresários mais influentes e ricos de Nova York e Palm Beach. Ele cadastrou esses indivíduos como investidores, pagou-lhes generosos retornos e usou suas recomendações para atrair mais investidores. Ele também desenvolveu amizades próximas com reguladores financeiros. Ele também usou a tática da exclusividade para atrair investidores abastados. A ideia de que nem todos seriam aceitos em seus fundos fazia com que ser aceito como investidor de Madoff fosse um símbolo de prestígio. A reputação do empresário como um gestor de investimentos bem-sucedido e um corretor de ações amigável, no entanto, desmoronaria quando ele fosse exposto como um vigarista. Foi em 2008 quando a grande recessão começou, levando a um pânico global e resgates de investidores. Indivíduos ricos que haviam investido no fundo de Madoff correram para retirar seu dinheiro a fim de cobrir suas perdas. Mas ele já não tinha mais o dinheiro em caixa. Os 7 bilhões de dólares que ele precisava para pagar seus investidores não estavam lá. Meses antes, ele tentou distribuir os milhões de dólares que restavam nos ativos da empresa, sob o pretexto de bônus antecipados para os funcionários. Diante do colapso, ele chamou seus 2 filhos para seu apartamento, que o questionaram sobre os bônus. Encurralado, Madoff foi forçado a revelar seu segredo guardado há tanto tempo. Ele confessou que todo o seu negócio havia sido baseado em uma grande mentira, e agora ele estava encrencado. Madoff acreditava que podia se abrir com os filhos, mas a extensão da fraude era demais para eles lidarem. Em vez disso, eles foram direto às autoridades e expuseram seu pai como um fraudador que vinha operando um esquema Ponzi. Em 11 de dezembro de 2008, ele foi preso e mais tarde considerado culpado de 11 acusações federais, incluindo perjúrio, lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários. E foi condenado a 150 anos de prisão federal. Número 2. Lance Armstrong, um ex-ciclista profissional, já foi um esportista reverenciado, visto como um exemplo de perseverança. Apesar de todas as adversidades, ele nunca desistiu de sua paixão, nem mesmo quando foi diagnosticado com câncer. O ciclista americano entrou no mundo dos esportes ainda jovem. Ele se destacou no ciclismo e na natação, e quando era adolescente, já competia em triatlos e competições de natação. Antes de se formar no ensino médio, Armstrong foi recrutado pela equipe nacional júnior da Federação de Ciclismo dos Estados Unidos. A partir daí, sua carreira no mundo do ciclismo progrediu, passando de campeonatos mundiais juniores para campeonatos amadores dos Estados Unidos. E em 1992, ele se tornou profissional e entrou para a equipe Motorola. Em 1993, ele foi considerado o segundo homem mais jovem no ciclismo de estrada mundial e venceu etapas do Tour de France em 1993 e 1995. Após o Tour de France de 96, Armstrong adoeceu e foi diagnosticado com câncer. Quando foi confirmado, a doença já havia se espalhado para seus pulmões e cérebro. Ele passou por cirurgia e quimioterapia e apenas alguns meses depois já estava de volta ao mundo esportivo. Ele viria a vencer a Volta de Luxemburgo apenas 2 anos após seu diagnóstico. Ele venceu a volta em 2001 e 2002 e novamente em 2004. Após vencer sua 7ª vitória no Tour de France em 2005, Armstrong se aposentou do esporte por um breve período. Em 2008, ele estava de volta ao cenário das corridas competitivas e um ano depois ficou em 3º lugar no Tour de France de 2009. Um ano depois disso, porém, o respeitado esportista, reverenciado por sua tenacidade, seria alvo de críticas quando se descobriu que essa mesma persistência e sua sequência inabalável de vitórias eram resultado de um segredo perturbador. Em abril de 2010, Floyd Landis, outro ciclista que já foi companheiro de equipe de Armstrong, enviou um e-mail para um dirigente do ciclismo dos Estados Unidos. Ele revelou que ele, junto com vários outros companheiros de equipe, era culpado de usar substâncias para melhorar o desempenho, conhecidas como PEDs, o que no mundo esportivo era considerado trapaça. Em sua confissão, Landis implicou Lance Armstrong, sugerindo que ele também era culpado de usar substâncias para melhorar o desempenho. Em junho de 2012, a USADA alegou que o ciclista, seu gerente, 3 médicos e seu treinador faziam parte de uma grande conspiração envolvendo substâncias para melhorar o desempenho, que durou décadas e começou no final dos anos 1990. Segundo a agência, Armstrong estava usando vários tipos de substâncias para melhorar o desempenho, incluindo EPO e hormônio do crescimento humano. Eles também distribuíram as substâncias para outros ciclistas. Ele também foi acusado de fazer transfusões de sangue e de usar testosterona na época.
As acusações acabaram resultando em uma proibição de Armstrong competir em qualquer outra competição de ciclismo. Como resultado da denúncia, o respeitado esportista foi despojado de todos os seus títulos do Tour de France e de quaisquer outros prêmios e conquistas que havia adquirido a partir de 1998. A agência também impôs uma proibição vitalícia de participar de qualquer esporte de acordo com o Código Mundial Antidoping. Número 1. Dois dos pioneiros mais importantes da história foram os irmãos Wright, que foram os primeiros a realizar um voo de avião com propulsão própria, sustentado e controlado. A invenção deles impulsionou a indústria da aviação, abrindo caminho para as viagens aéreas modernas. Wilbur e Orville Wright nasceram com 4 anos de diferença, filhos de um ministro ordenado da Igreja dos Irmãos Unidos em Cristo. Os irmãos e os outros filhos da família receberam educação pública e cresceram em um ambiente encorajador que os direcionou para o interesse intelectual. Foi Orville quem acreditava que um ambiente menos estimulante teria essencialmente cortado suas asas e impedido que seguissem sua curiosidade. Tanto Wilbur quanto Orville eram pensadores independentes que demonstravam grande confiança em seus talentos. Eles também mantinham uma fé inabalável na solidez de seu julgamento. Eles estavam determinados a perseverar, mesmo quando enfrentavam decepções. Essas qualidades eram os ingredientes da mistura perfeita que os colocou no caminho da grandeza. Os dois irmãos eram os únicos membros da família Wright que nunca frequentaram a faculdade e nunca se casaram. Em vez disso, eles acabariam abrindo juntos uma gráfica e também editando e publicando 2 jornais locais. Em 1892, eles abriram uma loja de bicicletas, onde começaram a construir bicicletas em pequena escala. E foi ali que desenvolveram seu próprio cubo de roda de bicicleta com lubrificação automática. Com os recursos provenientes dos negócios de bicicletas e jornais, os irmãos conseguiram financiar seus experimentos aeronáuticos a partir de 1899. Juntos, eles consultaram todo o acervo da biblioteca local sobre aeronáutica e no ano seguinte se apresentaram ao engenheiro civil Octave Chanucci, que se tornou um confidente dos irmãos Wright nos anos seguintes. Em sua busca para criar a primeira máquina voadora controlável, os dois perceberam que, para ter sucesso, sua criação precisaria de asas. Eles descobriram que as asas gerariam sustentação. Um sistema de propulsão foi o próximo obstáculo a superar, e o seguinte era um método de controle. Eles olharam para seu ídolo, Otto Lilienthal, um pioneiro dos planadores, e como ele criou asas capazes de carregá-lo em voo. Os construtores de veículos autopropulsados, eles perceberam, também desenvolviam carros mais leves com motores potentes. 2 problemas resolvidos, e só restava descobrir o meio de controle. Como ciclistas experientes, os irmãos Wright acreditavam que o controle total deveria estar nas mãos do piloto, e estavam bem cientes dos perigos do deslocamento de peso, já que as máquinas voadoras anteriores pareciam ter falhas nesse aspecto. Então eles se concentraram na manipulação precisa do centro de pressão nas asas da aeronave. Eles elaboraram vários esquemas mecânicos antes de tentar induzir uma torção helicoidal nas asas. O esforço resultou em um aumento de sustentação de um lado da aeronave e uma diminuição do outro. Isso acabou permitindo o controle ao abaixar qualquer ponta da asa à vontade. E ali estava, o primeiro avião motorizado, capaz de voo sustentado e controlado, o início da aviação moderna. Os irmãos haviam decifrado o código e foram elogiados por seus esforços. O sucesso inicial deles serviu como um trampolim para aprimorar o projeto e abrir caminho para as viagens aéreas. Mas até mesmo essa dupla de inventores tinha um lado mais sombrio. De acordo com registros históricos, os irmãos Wright ativamente impediram que qualquer outra pessoa realizasse voos ou aprimorasse e desenvolvesse seus conceitos iniciais. Eles argumentavam que seu trabalho deveria ser protegido e patenteado, impedindo que qualquer outra pessoa usasse seu conceito. A agressividade deles prejudicou profundamente a indústria da aviação nos seus primórdios. Os irmãos não conseguiam progredir sozinhos. Havia outros inventores e especialistas que poderiam ajudá-los e desenvolver a ideia. Mas os irmãos Wright escolheram monopolizar seu projeto e iniciaram uma guerra de patentes. Em 1906, eles receberam uma patente pelo seu método de controle de voo e, em seguida, fundaram a Wright Company. A companhia tentou garantir um monopólio na fabricação de aeronaves, mas esse esforço fracassou. Em vez disso, eles ajustaram sua estratégia jurídica e começaram a processar quaisquer aviadores e empresas, estrangeiros ou nacionais, na tentativa de cobrar taxas de licenciamento. Isso incluía o pioneiro da aviação Glenn Curtiss. Em 1910, eles venceram o processo contra Curtiss e todos os outros desdobramentos jurídicos que se seguiram. Isso incluía 9 processos movidos pelos irmãos Wright e 3 que foram movidos contra eles. Mesmo depois que Wilbur faleceu e Orville se aposentou, a guerra de patentes continuou, com outros fabricantes entrando com seus próprios processos judiciais. A guerra provocou uma crise interminável para a indústria da aviação, levando a uma estagnação no desenvolvimento do setor nos Estados Unidos.
A guerra de patentes só foi resolvida em 1917, quando o governo dos Estados Unidos interveio e formou um pool de patentes que permitiu à indústria inovar livremente e compartilhar suas tecnologias mediante uma pequena taxa. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é TechNotes e vejo vocês no próximo vídeo.